Queridos, eu quero convidar você a pegar as suas Bíblias, a sua Bíblia, melhor dizendo, abrir comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus por tudo quanto o Senhor já tem falado, feito, trabalhado, manifestado no nosso meio nessa noite. O Senhor está presente neste lugar. Se você veio entregar o seu culto a Ele, Ele está recebendo a sua adoração. Se você veio entregar a sua vida a Ele, Ele está contemplando a cada um de nós, desde aqui o púlpito até a porta, a galeria, quem está aqui na nave, quem está ali embaixo, Ele está recebendo a adoração dos seus adoradores. Se você é adorador, levante as suas mãos e tenha certeza, o Pai está te procurando nesta noite. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo de número 28, está escrito na palavra de Deus: e aconteceu que já quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Diga comigo, orar. Vou ler somente esse primeiro versículo, depois nós vamos discorrendo pelo texto. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, estamos na tua casa. Foi o Senhor quem disse que a tua casa é chamada casa de oração. E nesta hora em oração nos dirigimos a ti, Pai. Os nossos lábios já têm te adorado, te glorificado. O nosso coração já tem te louvado. A nossa alma está jubilante diante da tua presença. Porque não merecíamos sequer estar aqui. Mas o Senhor, com a tua graça, nos alcançou. Nos colocou em lugar de destaque. Nos colocou assentados como príncipes neste lugar. Obrigado, Senhor, porque outrora nem imaginávamos estar aqui, mas o Senhor nos lavou com teu sangue, nos encheu do teu Espírito, derramou sobre nós o teu amor, a tua misericórdia, e hoje estamos unidos diante da tua presença, para tributar adoração ao teu nome, Senhor. Te peço, ó Pai, para que nesta hora em que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao coração da tua igreja aqui presente, que sejamos apercebidos, atentos, sensíveis, para poder receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite, e que o teu nome, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Assim eu oro, expressando a minha total e inteira dependência do Senhor, pedindo para que o Senhor me use apenas como teu instrumento, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Eu sei que tem 2 departamentos ainda para louvar, mas eu não posso omitir o tempo da palavra. Amém? Sei que aqui nós somos crentes, independente de cantar aqui na frente ou não, estamos adorando o nome do Senhor. Amém? Dirijo a mocidade e os adolescentes. Amém? Mocidade, amém? Adolescente, amém? Glória a Deus. É bom adorar, mas o Senhor colocou no meu coração de já partimos para a palavra.
Se der tempo a gente ainda adora, tá bom? Mas se não, deixa aí no óleo, não vai faltar oportunidade. Se não der tempo aqui na terra, vai dar tempo lá na glória. Aleluia. Queridos, esse texto que está contido nos evangelhos, digo nos evangelhos porque também o evangelho de Mateus, também o evangelho de Marcos, assim como o evangelho de Lucas, descrevem esta passagem bíblica, este acontecimento memorável, e que às vezes, mesmo a gente tomando conhecimento, a gente não para muito, né, para meditar, para ler, mas é um texto maravilhoso, porque ele nos fala a respeito do ministério de Jesus. A narrativa inicia dizendo que depois de 8 dias, em outros evangelhos falam em 6 dias, mas depois de alguns dias destas palavras. Que palavras são estas? São aquelas que antecedem essa narrativa bíblica. Jesus, no capítulo 9, ele inicia enviando e outorgando autoridade para os seus discípulos, enviando eles para poder pregar, para poder curar os enfermos, para poder cumprir a missão e evangelizar, anunciando o reino dos céus. Jesus, neste capítulo, também está inserido o momento em que Jesus se reúne e ele ensina as multidões que vão até ele para poder ouvir a palavra. Uma das características marcantes do ministério de Jesus era o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra era uma marca do ministério terreno de Jesus. E a gente vê diversas passagens onde o Senhor Jesus, rodeado de pessoas, verdade é, como quem estava na Santa Ceia ontem em Santos, e ouviu o nosso pastor falando, verdade é que muitos eram curiosos, muitos estavam ali para julgar as suas palavras, mas a verdade, as palavras que ele dizia eram palavras de vida eterna, eram palavras que tocavam o coração, eram palavras de quem tinha autoridade, não eram vãs palavras como os ensinadores que existiam naquela época, que criavam vários preceitos, que inventavam várias tradições e impunham um fardo, um jugo pesado sobre os seus ouvintes, sobre os religiosos de então. E Jesus, ele reúne, ou as multidões vão até ele, se reúnem para poder ouvir os seus ensinamentos. E é interessante que Jesus, ele fala às multidões, ele alimenta o espiritual, mas ele também alimenta o físico. Aqui está a narrativa daquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a primeira grande multiplicação. E todas as vezes que eu vejo o Senhor Jesus tomando a oportunidade e ensinando, eu vejo ele também sendo confrontado. Eu vejo o Senhor Jesus ser apontado pelos religiosos que não queriam aceitar os seus ensinamentos, que não queriam entender o propósito para o qual ele viria. Mas Jesus, a partir do versículo 18, e essas palavras são as que estão nessa narrativa, que Jesus junta os seus discípulos, e eles estavam em oração. Diga comigo, oração. A oração era uma outra marca do ministério de Jesus na terra. Se temos que olhar para Jesus, se temos que imitar Jesus,
se temos que seguir o exemplo de Jesus, se temos que ser igual a Jesus, nós também precisamos nos voltar para a palavra, mas nós também precisamos nos voltar para a oração. Porque todas as vezes que eu vejo Jesus curando, que eu vejo Jesus expulsando demônios, que eu vejo Jesus operando os milagres, eu vejo na sequência ele se retirando para orar, ele se reservando para buscar da parte de Deus, o Pai, aquilo que ele necessitava como homem, como nós. E aqui Jesus se reúne com os seus discípulos e ele questiona-os: quem dizem as multidões ser o Filho do Homem? Aqui então eles começam a responder. Uns dizem que é João o Batista. João já estava morto, Herodes já havia determinado a morte de João Batista. Mas eles pensavam que João havia ressuscitado, os que ouviam de longe. Porque quem não conhece de longe fala o que quer. Quem não conhece de perto, só conhece de longe, fala o que pensa. Não fala com propriedade. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos da multidão estão dizendo que o Senhor é João, o Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus não estava se importando com o que diziam dele lá fora. Jesus não estava preocupado com a opinião alheia. Jesus veio para cumprir o seu propósito. E aqui é uma lição para a gente, porque às vezes a gente está preocupado com opiniões alheias. A gente está preocupado do que as pessoas vão pensar de nós, vão falar de nós, e o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e a gente está fechado, a gente está bloqueado, porque está com medo das retaliações, está com medo das opiniões, está com medo das perseguições, está com medo das oposições. Mas Jesus tinha convicção do propósito para o qual ele havia sido enviado. E quem tem convicção do seu propósito a qual Deus o chamou, ele não está preocupado se alguém fez cara feia para ele. Quem tem convicção do ministério que ele recebeu de Deus, ele não tem medo do que estão criticando, do que estão falando. Quem tem convicção, aleluia, do conhecimento que tem de Deus, de Cristo Jesus, ele não está se importando com o que está acontecendo lá fora, porque o que importa é fazer a vontade daquele que o chamou. O que importa é cumprir com o propósito para o qual um dia ele foi chamado. Quem quer agradar todo mundo nunca agrada ninguém. Quem está preocupado em agradar todo mundo nunca irá agradar ninguém. Vai ser uma pessoa infeliz, vai ser uma pessoa incompleta, vai ser uma pessoa frustrada. Então tem uma palavra de Deus para você: preocupe-se em agradar aquele que te chamou. Procurem ser fiel àquele que um dia te alcançou. Procure permanecer firme no propósito daquele que um dia te resgatou de onde você estava. Como diz aqui as palavras do pastor Aires, nós estávamos indo para o inferno, mas a mão dele nos tirou de lá. Nós estávamos no lamaçal de pecado, mas a mão poderosa dele nos tirou e firmou os nossos pés sobre a rocha. Aleluia! Recebemos dele uma missão, mas estamos preocupados com o que vão pensar, com o que vão falar. Estão preocupados com o que vão criticar, estamos preocupados com o que vão dizer. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, você foi chamado para Deus por um propósito. Preocupe-se em apenas agradar a Ele.
Você tem que ter testemunho de quem está perto, dos que estão perto. Você tem que ter testemunho de quem está junto de você. Paulo diz, tem que ter testemunho de casa. Tem gente que fala, tem que olhar para Jesus, verdade, mas temos que ser exemplo dos fiéis. Porque a Bíblia manda, tem que ser exemplo dos fiéis. Porque tem crente que está preocupado com tantas coisas e esquece de levar uma vida pautada na palavra de Deus. Quer fazer o que quer agradar todo mundo e no final não agrada nem o Senhor. Diga para essa pessoa pela primeira vez, diga para essa pessoa que está do seu lado, preocupe-se em agradar a Deus. Alguém pode até apontar o dedo para você, alguém pode até julgar você, mas se você estiver agradando a Deus, Ele respalda o que você fala, Ele respalda a hora que você canta, Ele respalda o que você prega. Se a tua vida estiver na presença do Senhor, não se preocupe. E Jesus então se dirige aos seus discípulos. Ele pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí nós conhecemos aquela declaração famosa, célere, de Pedro, que diz, tu és o Cristo. E o Cristo quer dizer ungido de Deus. Tu és ungido de Deus. Em outra passagem Jesus diz, olha, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a internet que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Porque quem anda do lado de Jesus sabe verdadeiramente quem Ele é. Quem anda de longe fica desesperado. Quem anda de longe ouve a opinião de todo mundo e não tem convicção daquele que ele serve. E tem muitos crentes que são frustrados na igreja, por quê? Porque não conhecem verdadeiramente a Jesus. Mas quem anda juntinho dele sabe, Ele é provisão. Quem anda juntinho dele sabe, Ele é a fonte da água viva. Quem anda juntinho dele sabe, Ele é o pão vivo que alimenta a minha alma. Quem anda pertinho dele sabe, Ele é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura todas as minhas feridas. Quem anda pertinho dele sabe, Ele é tudo o que eu preciso. Pode faltar alguma coisa em minha volta, mas se eu tiver Jesus no meu coração, eu tenho total certeza, eu tenho plena confiança de que Ele é o meu ajudador. Irmão, se Deus é o teu ajudador, não precisa se preocupar com o que o homem possa te fazer. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus então dá instruções, orientações, dizendo, olha, vocês não devem falar isso. Ainda não é o tempo. É necessário que o Filho do Homem passe por muitas coisas, seja rejeitado, seja morto, mas ao terceiro dia ressuscite. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder, vai se salvar. Quem está dizendo isso é Jesus para os seus discípulos. Os discípulos ouvem aquilo, as palavras de ensinamento de Jesus. E aí começa, 8 dias depois, um tempo se passa. Depois dessa declaração importante, os discípulos novamente estão reunidos e Jesus vai cumprir aquilo que era característica do seu ministério. Ele pega do meio dos seus discípulos, aqueles 3 mais próximos, aqueles 3 que testemunharam da ressurreição da filha daquele oficial da sinagoga. Ele pega aqueles 3 discípulos e ele vai até um monte conhecido como Monte Tabor.
E ali ele começa a orar. Ele vai cumprir aquilo que era característica do seu ministério. Porque ele sabia que para ser usado pelo Espírito de Deus, ele tinha que primeiro buscar o revestimento do Espírito de Deus. Ele sabia que as multidões iam até ele para receber algo. Ele, como homem, era como eu e você, não tinha nada, mas ele buscava em Deus, ele orava como homem, como eu e você. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus fazia um milagre, assim está em várias narrativas, Jesus ele se retirava, depois da multiplicação inclusive, ele multiplica os pães, os peixes, ele despede os seus discípulos, e a Bíblia diz, e Jesus se retira para orar. Por quê? Porque ele sabia que só dá para enfrentar a luta, a tribulação, só dá para vencer a perseguição, só dá para triunfar sobre os problemas, se eu estiver em oração. Tem o hino da harpa que diz, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos crentes chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Segura. Aleluia. Antes de Deus te usar no público, você precisa se esconder na oração. Antes de querer ser usado nos milagres, comece a se esconder na oração. Jesus sabia que o leproso era curado, porque ele estava coberto da oração. Jesus sabia que como homem ele não poderia fazer nada se não fosse através da oração. E Jesus, quando ia orar, ele não fazia como é moda nos dias de hoje. Me perdoe, porque até eu faço isso. Vamos tirar uma foto da oração. Quem veio para a oração? Eu vou no monte orar, mas eu tenho que fazer uma live do monte, dizendo, eu estou aqui em oração. Eu tenho que fazer uma selfie no escuro e dizer, eu estou orando por você. Porque ao invés de tirar foto, não fico orando. Às vezes a gente faz para motivar as pessoas para orar, mas eu não vejo a característica do ministério de Jesus ser assim, porque está dizendo em diversos textos, em Marcos 1:35, Jesus saía pela manhã ainda de madrugada, e ele orava em lugar deserto. Está dizendo em Mateus 14:23, que depois que ele despede a multidão, depois da multiplicação, ele vai, após os seus discípulos na frente, ele vai subir ao monte para orar. Jesus diz, a Bíblia diz, Lucas 5:16, que depois que ele cura o leproso, aquele leproso que diz, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus estende a mão, Jesus toca ele, ele sai curado, a multidão começa a alvoroçar, a fama de Jesus crescia. Sabe o que ele fazia? Se escondia na oração. Mas sabe o que acontece? Alguém começa a ser usado por Deus, a primeira coisa que ele faz é deixar de orar. Alguém que tem um nome que começa a ser soprado, alguém que começa a ser usado na palavra, no louvor, alguém que começa a ser usado por Deus, a primeira coisa que ele faz é abrir mão do tempo de oração. E se ele vai orar, ele tem que mostrar para alguém que está orando, porque as pessoas precisam olhar para ele e dizer, ele é homem de oração, porque eu vejo ele orando. Quem tem que ver você orando é Jesus, lá no teu secreto. Por isso Jesus falou assim, ó, quando for orar, pastor de Jair, quando for orar, está escrito lá, vai para o teu quarto. Jesus orava nos montes, Jesus orava nos desertos, Jesus orava sozinho. Mas Jesus disse, quando for orar, vai para o teu secreto, fecha a porta do seu quarto, ore ao teu pai em secreto,
Ore ao teu Pai no teu particular, no teu reservado, porque Ele vai ouvir a tua oração. Em cada porta de um quarto fechado tem um céu que está aberto, contemplando as lágrimas de um fiel. Me faz lembrar de Ezequias, quando recebe uma sentença de morte. A Bíblia diz que ele se vira para a parede. Ninguém viu, mas ele começou a orar, dizendo: Senhor, o Senhor lembra, o Senhor conhece. Antes que o profeta Isaías saísse lá do pátio do palácio, a voz do Senhor foi para Isaías: diga para ele, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Ei, você não precisa mostrar para mim, para a igreja, para os outros que você está orando. O Senhor está ouvindo a tua oração. Por favor, pegue na mão dessa pessoa e diga assim: você não precisa mostrar para ninguém, apenas ore. Que ministério lindo de Jesus. Aí ele deixa todo mundo lá, ele deixa os 9 lá, ele diz: olha, eu quero um particular com vocês aqui na oração. Aleluia. Calachorabadai. Jesus sabia. Jesus conhecia todas as coisas. E como Deus não precisava orar, mas como homem, Ele sabia da sua necessidade, da sua carência, da sua dependência. Sabe, irmãos, hoje a gente vê pessoas que são tão confiantes em si próprias. Por quê? Porque tem um dom, porque tem um talento, porque tem uma aptidão, porque tem um conhecimento, porque aprendeu aquilo e se torna profissional daquilo. Quantos crentes se tornaram profissionais do altar? Quantos crentes, quantos pregadores, quantos cantores, quantas personalidades que a fama subiu no coração. Ele tem tempo para as redes sociais, ele tem tempo para as fotos, ele tem tempo para os fãs, mas ele não tem tempo mais para a oração. Quantas pessoas confundem o altar como um palco, esquecem que um palco é lugar de exibição, é lugar de show, lugar de teatro, é lugar de encenação. E tem muitos ocupando essa tribuna pensando que aqui é um lugar de encenação. Tem muitos que não têm mais o temor para pegar no microfone. Tem muitos mais que não tremem mais as pernas diante de uma igreja. Esquecem que aqui não está uma plateia, aqui está a noiva do Cordeiro. São dependentes de si próprio. Eu conheço a letra, eu conheço o texto, eu sei a exegese, eu tenho a homilética, eu sei a hermenêutica. Então eu falo, dá um microfone para mim que é comigo. Ah, queridos, quantos estão transformando os altares em palcos? E é incrível fazer esse pensamento, porque até mesmo aqueles que se apresentam num palco, eles dedicam tempo de ensaio. Até mesmo aqueles que se apresentam num show, eles tiram tempo para aprender, para fazer. Mas tem gente querendo fazer as coisas para o Senhor no automático, de qualquer maneira. Não tira um tempo para oração, não tira um tempo para consagração, não tira um tempo para a palavra, não tira um tempo com Deus e acha que vai subir aqui, vai virar uma chavinha, Deus vai usar ele. Ei, Deus vai te usar se Ele souber quem você é. Esquece que altar é lugar de dependência. Ai, sura magachai, assobe a candarabai. Esquece que altar é lugar de entrega.
Altar não é lugar onde os holofotes estão sobre o homem, sobre uma pessoa. Altar é o lugar onde os holofotes devem estar sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Esquecem que altar não é lugar onde eu faço um show e faço todo mundo rir, aonde eu faço todo mundo ficar alegre. Não, se a palavra do Evangelho não trazer um constrangimento para os nossos corações, nós não estamos pregando a palavra verdadeira, porque a palavra verdadeira, ela nos constrange, ela nos confronta. E cada vez que eu subo nesse altar, acreditem, Deus conhece o meu temor e o meu tremor, porque eu sei a minha dependência de Deus. Alguém diz: pastor, mas o senhor nem treme mais. Tremo, eu aprendi a dominar o meu nervosismo. Agora, o dia que você for ocupar uma tribuna como essa, uma oportunidade como essa, e as suas pernas não tremerem, a sua boca não secar, não acontecer alguma coisa, se preocupe. E em muitas igrejas estão transformando os altares em palcos. O palco pode se transformar num altar, mas o lugar do altar não pode ser transformado em palco. E só tem essa consciência de que antes de eu aparecer diante da igreja, eu tenho que me prostrar diante de Jesus. Antes de falar com o povo, eu tenho que primeiro falar com Deus. Antes de querer ser usado para a vida de alguém, eu tenho que deixar Ele me usar conforme a sua vontade, porque isso é altar. Jesus sabia que antes de operar os milagres, Ele precisava se retirar para a oração. Ele precisava se reservar para buscar o que Deus Pai queria para as pessoas que o seguiam. Deixa eu te dizer, o Senhor está nos chamando para a oração. Mexe com essa pessoa que está do teu lado, diga assim: ei, se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em se mostrar para Deus. Sem avivamento, que o nosso louvor não seja um momento. Você pode fechar os seus olhos. Lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Medite nessa letra. De que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Segura. Eles estavam com Jesus na oração, no lugar só eles e Jesus, só os quatro. A Bíblia diz que Pedro testemunhou do que ele declarou, porque ele declarou: tu és ungido de Deus. Aí passaram-se os dias, ele falou: então vem, Pedro.
Aí a Bíblia diz, pastor Edson, que Jesus se transformou em glória. O rosto resplandecia, as vestes brilhavam. Está no texto. A roupa ficou branca, muito resplandecente. A aparência do seu rosto transfigurou-se. É conhecida essa passagem como o Monte da Transfiguração. Pense você num culto onde Jesus está ali em glória. Ainda tinha mais. Naquela transfiguração aparecem 2 varões, um representando a lei, Moisés, um representando os profetas, Elias. Estava ali o Messias, o ungido. Aqueles 3 discípulos estavam presenciando, a ponto que lá na carta de Pedro, ele diz assim: nós vimos a sua glória, quando no monte houve a transfiguração. Foi testemunha ocular da manifestação gloriosa do Cristo, o ungido de Deus. Apareceram em glória, e eles estavam falando do que Jesus tinha falado 8 dias antes, da sua morte, da sua perseguição, da sua rejeição, daquilo que iria acontecer com ele. Mas estavam falando também da sua ressurreição. É interessante que neste culto, imagina um culto, obreiros, que está Jesus, que está Moisés e que está Elias. Pergunte para o seu irmão: e aí? Eu vou colocar aqui que nesse monte, me permite aqui fazer essa aplicação, um culto aconteceu ali. Jesus estava ali, manifesto em glória. 2 varões estavam ali, e a Bíblia está dizendo, olha o que a Bíblia diz, está aí na sua Bíblia. Aconteceu que depois que esses 2 varões se apartaram, Pedro disse a Jesus: mestre, bom é que a gente permaneça aqui, bom é que a gente esteja aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, 3 moradias, uma para cada um, uma para ti, outra para Moisés, a outra para Elias. E o texto está dizendo, irmão Valdir, dizia isso sem saber o que dizia. Por quê? Porque a glória estava manifesta, e o texto diz que Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, estavam cochilando, estavam dispersos. No 32 está dizendo, quando despertaram, foi aí que eles viram a glória. O ambiente espiritual estava propício, os céus estavam abertos, a glória de Deus estava manifesta. Mas tinha gente que não estava entendendo nada. O culto estava acontecendo, mas como diz o nosso pastor, eles não estavam no culto. Por favor, pergunte para essa pessoa: você está no culto? Porque tem gente que é assim, ó, pode estar lá Moisés, pode estar Elias, pode estar Jesus. Ele está assim: não estou entendendo nada, não gosto desse hino, eu não gosto desse irmão que está cantando, e essa voz dessa irmã, e esse pastor começa a demorar para pregar. Quem é natural não entende, não discerne das coisas espirituais. Aí quando desperta, acha que sabe tudo. É um tal de crente natural, de crente carnal, querer dar palpite no culto que é espiritual.
É o tal de crente que não ora, que não tem intimidade com Deus, que não tem vida no altar, querendo criticar quem ora. Abaixeira bacandalabai. É o tal de crente que está no culto só de corpo presente, não adora, não glorifica, não está com o coração, só está com os lábios. O louvor só sai da boca para fora. Deixa eu te falar, louvor da boca para fora, até a inteligência artificial louva. Pega aí todo smartphone depois do culto, fala assim, ó, faça um louvor a Deus, lá no chat GPT para você ver. Vai no Google, faz uma oração melhor que a tua, faz uma oração melhor que a minha. Sabe qual a diferença? É que é só da boca para fora. Que o nosso louvor não seja fingido, que a nossa adoração não seja dividida, que a nossa entrega não seja parcial. Porque a gente quer entregar uma parte, a gente quer apresentar somente o que eu acho que deve ser. Jesus, Ele exige entrega total. Jesus, Ele exige para seguir Ele, renúncia. Não é o que você pensa, não é o que você quer, não é o que você acha, é o que Ele quer de mim e de você. Os três estavam lá, acordaram no meio do culto. Aí a glória já estava manifesta. Aí Ele pega aquilo que é espiritual, Ele quer trazer para o material. Ele diz, ó, vamos fazer aqui 3 tendas. A glória está tão grande, eu vou guardar ela dentro dessas 4 paredes. A glória não se guarda em templo terreno. A presença de Deus não se põe numa caixinha. A presença de Deus não se pode esconder. A presença de Deus é poder dEle para vidas serem transformadas. Passamos então 3 tendas. Mas quando ele diz isso, presbítero Wagner Miguel Canuto, unção do pastor Aires, eu sinto a glória de Deus neste lugar. E se Ele está presente, não precisa de Moisés, não precisa de João Batista, não precisa de Elias. A presença dEle é suficiente para encher, para alegrar, para lançar por terra e quebrar o jugo, a opressão, para lançar por terra o peso do pecado. A presença dEle é suficiente para transformar e mudar a tua história. Eu estou encerrando. Está aqui, irmão, sem saber o que dizia. Mas enquanto o mesmo Pedro, pastor Marotti, o mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo, estava dormindo no culto. O mesmo Pedro que recebeu do Espírito de Deus a revelação de quem era Jesus. Isso me ensina que a glória de hoje não serve para amanhã. A oração do mês passado não serve para hoje. Tem que ser em fervente oração. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Segura. Tem crente querendo viver da glória do ano passado, do pastor antigo. Ah, mas a gente orava tanto, orava.
O mesmo Pedro que falou: tu és o Cristo, foi repreendido pelo Jesus, dizendo: aparta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que disse para Jesus: tu és ungido de Deus. 8 dias depois, estava comparando ele a Moisés, a Elias, estava dormindo no culto, não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando ele diz isso, uma voz do céu. Deus sempre tem uma voz. Deus sempre tem uma palavra. Mesmo quando a gente está com pouca força, Ele sempre tem uma palavra. Ele sempre tem interesse na tua vida. Você não está aqui em vão. Os seus dias podem parecer sem sentido. A tua vinda aqui pode parecer sem sentido. Eu estou dizendo isso pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor está bradando dos céus, está dizendo, como disse para Pedro: este é o meu filho amado. Está no texto: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Somente 2 vezes na Bíblia aparece essa voz bradando do céu. A primeira foi no batismo de Jesus. Quando ele sai das águas, o texto diz: e ele orou, e o céu se abriu. Sabe quando o céu vai se abrir? Quando a igreja voltar a orar. Sabe quando o céu vai abrir sobre você? Aí Lucas 3:21 está dizendo: e orando ele, o céu se abriu. Ó, ele sai do batismo, a voz brada: este é o meu filho amado. Quando Pedro, sem saber o que dizia, fala assim: vamos pegar o que é espiritual e vamos colocar no material. Irmão, material é material, terreno é terreno. As coisas deste mundo são coisas deste mundo. Não queira profanar o que é espiritual. Não queira lançar por terra o que é espiritual e valorizar o que é natural. Tem gente trocando o precioso, o sagrado, pelo vil, pelo que é passageiro. Tem pessoas trocando o tempo de glória terrena e perdendo a glória que há de ser eterna. Tem gente que está trocando a presença de Deus, a glória de Deus, por companhias, por amizades, por relacionamentos, por comportamentos que afastam a presença de Deus. A voz brada: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Quando a voz bradou, eles despertaram, sabendo do que tinha acontecido. O tempo do sono passou. O tempo da dispersão acabou. O tempo da distração acabou. Por favor, eu estou dizendo para você: valorize as coisas espirituais. Valorize o que o Espírito de Deus tem feito neste lugar. Desperte-se, a palavra tem sido pregada. Deus tem usado os seus profetas neste lugar. Cada dia uma porção diferente. E tem muitos crentes que continuam como Pedro, Tiago e João, dormindo, desapercebidos, sem entender o que o Senhor está falando. Mas uma voz ecoa do céu dizendo: é Ele o meu filho amado.
somente a Ele ouvir. Não dá para colocar Jesus no mesmo patamar de Moisés e de Elias. Não dá para pegar Jesus e colocar Ele, dividir o tempo com as coisas deste mundo. Não dá para dividir Ele. Não dá. Ele quer exclusividade. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é o Salvador da tua alma. É Ele que vai ao teu encontro nessa noite. Coloca-se em pé, por gentileza. É um tempo de despertamento. Muitos estão entrando e saindo da mesma maneira. Parece que não está acontecendo nada. No mundo que você vive pode não estar acontecendo nada. Mas no mundo espiritual, aonde o meu Deus está manifesto com a sua presença, cadeias estão sendo quebradas. Escute, no mundo que você vive, na atmosfera terrena que você vê, você pode pensar que nada está acontecendo, mas eu quero dizer para você, há um ambiente de glória sobre esta casa. Há uma glória de Deus que está sendo manifesta neste tempo. E você não pode continuar vivendo no natural, no automático, no superficial. Deus te chama para a presença dEle. Deus te chama para a intimidade com Ele. Deus te chama para um relacionamento com Ele. Deus te chama para um compromisso com Ele. Deus te chama para um novo tempo no seu ministério. Talvez você não esteja entendendo, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando. Talvez você não esteja percebendo, mas eu sei que tem pessoas espirituais que estão entendendo o que o Espírito de Deus está ministrando. E Ele está ministrando sobre corações. Eu estou vendo o exterior, mas o Espírito de Deus está ministrando corações. Ele está enchendo corações de glória, de poder, de desejo de buscar mais Ele, de desejo de estar mais na presença dEle, de desejo de abrir mão do que é material. Que tenda, que moradia, que casa. Eu quero saber é da presença dEle. Elaia sobre dele me rasaia shode candarabahai. Onde está a primeira pessoa que quer sair daqui transformada? É um convite para você sair daqui transformado. Vem aqui à frente. Aonde está a primeira pessoa que quer sair do natural e começar a viver no espiritual? Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, mas eu já sou obreiro. Vem aqui à frente. Pastor, mas todos sabem quem eu sou, mas o Senhor sabe a sua necessidade. O Senhor olha para o teu coração nessa noite. Ele contempla o clamor que há na tua alma. Ele está bradando em corações. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo tem mais não pessoas. Vai mais voltar. Já não tem se mais fala pessoas. Em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja
coração, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aqui tem vidas no altar do Senhor. Aqui tem pessoas sendo cheias do poder. Aqui tem pessoas que não voltarão para suas casas da mesma maneira. Elas vão sair com uma marca da glória de Deus. Eu preciso. Pois de que vale Eu preciso. ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes. Eu preciso dizer para você que você não pode voltar da mesma maneira. Eu preciso dizer para você que o Espírito de Deus está aí, ó, na porta do teu coração. Você não está percebendo que é Ele, Eu quero me entregar, mas Ele não está forçando, Ele está batendo a porta. com adoração. Ele quer te convencer. Só me emocionar. Ele te quer nessa noite. As canções mais lindas pra cantar. Eu faço o segundo convite. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, Segura, não segura. vale a pena. Segura, por favor. Aqui tem pessoas no altar do Senhor. Eu quero saber onde tem pessoas que querem aceitar a Jesus. Onde está você que quer reconciliar com Jesus? Aonde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que está aqui à frente, permaneça aqui. Olha, Alex, tem um senhor vindo aqui, ó. Traga ele aqui que eu quero orar por ele. Tem alguém nessa noite que precisa levantar as mãos e sair do natural e começar a viver no espiritual, e sair do automático e começar a viver coisas que o Senhor sonhou para a tua vida. É o último convite que eu estou fazendo, porque Jesus está te convidando para uma novidade. Você pode estender as mãos aqui em direção ao altar. Há um ambiente espiritual, há uma atmosfera espiritual, há um ambiente de glória. Eu quero orar nessa noite. Levante as mãos. Cadeias estão sendo quebradas, prisões estão sendo abertas, grilhões estão sendo despedaçados, portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Há poder no nome de Jesus. Todo espírito de distração está batendo em retirada agora. Toda opressão demoníaca, toda opressão das trevas, todo espírito maligno que acorrenta, que aprisiona, que escraviza, estão sendo lançados por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, vidas que estão no teu altar possam voltar para os seus lares libertas, transformadas, renovadas e cheias da tua unção, cheias da tua presença, cheias do teu poder, cheias da tua glória, cheia da tua unção, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós impomos as nossas mãos sobre irmãos e irmãs que estão aqui na tua casa, rendidos no teu altar, na tua presença, reconhecendo que sem a tua glória nada somos. Senhor, aqui está este homem no teu altar. Nós colocamos as nossas mãos juntamente com a tua igreja, que está de mãos estendidas. Irmão Roberto, Senhor, visita ele, Robertão, visita ele porque ele é especial para o Senhor. Senhor, dá um banho da tua misericórdia, lava ele no teu sangue, transforma a vida do Robertão, e que ele seja uma nova criatura, e a tua alegria encha o coração dele, e ele volte daqui da tua casa transformado. Todo peso caia por terra agora,
No nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Abrace alguém que está do teu lado. Abrace. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Aqui está a irmã Maria. Vem cá aqui. Se o meu coração não queimar por ti. A irmã Maria está voltando para Jesus. Eu não vi, mas Jesus viu. Eu não a conhecia, mas Jesus conhece. Estenda as mãos e diga assim: Jesus, encha a irmã Maria da tua glória. Que seja um tempo novo, um tempo de restauração, e o teu nome esteja sobre ela. A tua glória, a tua alegria, o teu poder, a tua unção, o teu renovo venha sobre a irmã Maria agora, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua